Você precisa analisar o seu relacionamento como se ele fosse um jardim. Quer ter um relacionamento saudável, com bons frutos? Um relacionamento que agregue, um relacionamento que faça a diferença, um relacionamento que seja sólido na rocha inabalável que é Cristo? Trate ele como um jardim. Tudo aquilo que nós iniciamos a nossa vida é como se fosse uma terra fértil, porém sem sementes ali lançadas. Então, quando nós estamos começando um relacionamento, a gente vai lançando muitas sementes, que é o cuidado, que é o amor, que é a empatia, a amabilidade, que é o tempo de qualidade, que é os atos de serviços, que é a compreensão. Então, tudo isso vai sendo lançado nessa terra fértil chamada amor. Então, você vai lançando essas sementinhas diárias no início e elas vão crescendo, vão gerando boas raízes, vão ganhando bons frutos e você vai vivendo o início de um relacionamento que é saudável, é abençoado, é compreensível, é afetuoso, tem muitos valores, tem princípios, tem cuidado, tem zelo, tem afeto, tem carinho e tem harmonia. E o amor, que é a base sólida. Porém, ao longo do processo, nós entramos em um período chamado rotina. E a rotina, ela só destrói um relacionamento quando o jardim para de ser cuidado. Eu sei que vai existir nesse jardim novas fases, como contas, dívidas, questionamentos, algumas situações que vamos precisar limitar, vamos precisar falar sobre filhos, mas a gente não pode esquecer do princípio do porquê o jardim foi gerado, que é o relacionamento. Tem filhos, tem dívidas, tem muitas preocupações, mas o início do relacionamento, a base sólida. E eu preciso sempre estar cuidando daquilo. Porque um relacionamento, ele pode ser salvo sim, quando você entende o princípio dele, a base dele. Então assim, ó, é porque o meu marido era muito romântico no início, hoje em dia ele nem se preocupa, as épocas festivas, as datas comemorativas passam sempre em branco. Por quê? Por falta de atenção, cuidado. É isso que faz um jardim continuar. É a manutenção de um relacionamento. A manutenção é o cuidado diário, são os pequenos passos. Todo dia você rega, todo dia você aduba, todo dia você cuida. Tem sol para poder dar aquela dose de sol no relacionamento. Então, assim, ó, você precisa fazer o quê? Falar que ama, elogiar, precisa sim ter o ato do servir um ao outro, porque um relacionamento ele é assim, não é um se esforçando e o outro só aceitando os esforços, recebendo todo o esforço. Não, é ambos trabalhando para que esse relacionamento dê frutos. Hoje em dia os relacionamentos eles são muito vagos. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas fazem de tudo para iniciar o relacionamento, depois que inicia, dá aquele tranco no carro, esquece. Não faz mais nada. Aí depois você reclamar porque meu relacionamento tá frio, porque meu relacionamento não dá certo, porque todo relacionamento que eu entro são relacionamentos que não frutificam, a pessoa não faz a parte dela, eu fico me sobrecarregada e eu faço só a minha parte, mas tudo é questão também de ter diálogo para pontuar aquilo que necessita ser pontuado. Uma das coisas que eu falo muito pro meu marido é que eu não tiro do nosso relacionamento os dias das conversas importantes sobre o relacionamento. Porque ao dia, pelo menos uma vez por mês, tem que sentar, tem que conversar sobre o relacionamento, falar o que você vê sobre aquele relacionamento, o que nós podemos melhorar um para o outro, pontos positivos desse mês, pontos negativos desse mês. Por quê, irmãos? Porque a comunicação ela é necessária no relacionamento. Não é só vamos viver e vamos ver o que vai dar. Porque o vamos ver o que vai dar, uma hora acaba que acaba se deslocando mais pro lado de lá, o outro pro lado de cá, e no final chega ao fim. E aí a gente culpa o diabo, culpa um monte de situações, quando na verdade foram as nossas ações que trouxeram aquelas tais consequências. Porque às vezes a gente não percebe que a gente tá focando mais nas contas do que no cuidado do relacionamento. Às vezes a gente tira dinheiro pra tudo. Tem dinheiro pra comprar isso, pra comprar aquilo, pra comprar aquilo, mas não tem R$ 50 pra levar a namorada ou a sua cônjuge pra um almoço, pra um jantar, R$ 50 pra comer uma casquinha, assistir um filminho no cinema. Então às vezes a gente foca tanto em outras coisas e esquece do fundamental, que foi o que iniciou toda essa família, todo esse ministério, que é o casal. Por mais que seja pai, por mais que seja mãe, por mais que tenha muitas dívidas, muitas contas, não esqueçam de tirar um momento pro casal, irmãos. Porque é fundamental para um relacionamento continuar fluindo o cuidado com esse jardim. Entende? Ore pelo seu casamento. Ore, coloque Deus como base no seu relacionamento. Mas ele ainda não ora. Mas começa a orar você. Vai orando, vai profetizando coisas boas. Todo dia, pelo menos uma vez por semana, às vezes não consegue fazer todo dia, mas uma vez por semana, vai na sua cama, estende a mão sobre a sua cama e ora. Profetiza amor, afeto, alegria, amabilidade. Profetiza harmonia no casal. Profetiza perdão. Profetiza
paz, porque o inimigo, ele ama quando vocês brigam, quando você discute, ele tá ali aplaudindo a discussão de vocês, ele tá ali fazendo festa, porque vocês estão um com raiva do outro, um entristecido com o outro, um magoado com o outro, e às vezes é uma coisinha tão simples que poderia ter sido resolvida através de um diálogo, mas a gente vai deixando passar e vai lançando pra frente, aí no final acontece que aquela pequena coisinha vira uma grande erupção e a gente não sabe mais como alinhar a situação por tamanha dor que tem gerado por conta de uma pequena coisinha que não foi falada, comunicada, ali exposta e conversada. O casamento tem que ter Deus e também tem que ter diálogo, também tem que ter alinhamento, também tem que ter cuidado, também tem que ter zelo. Quer ter um relacionamento de 12, 13, 14, 15 anos até que a morte os separe? Comece a cuidar, porque a confiança, ela se constrói. Eu não posso falar assim, eu confio em você, sendo que você não construiu essa confiança comigo. Não existe isso, entende? Você é uma pessoa que me deixa totalmente segura, então como é que eu vou confiar em você? Para ter confiança no relacionamento, que é uma base importante, precisa ter uma construção diária de segurança. Então nós precisamos elogiar, cuidar, zelar, guardar, regar, adubar e abençoar o nosso casamento. O inimigo, ele ama quando vocês estão irados ou contra, quando os pensamentos negativos ou as culpas dos passados, das brigas passadas que não foram bem resolvidas, continuam ali. Então pega tudo aquilo que vocês têm como confusão, que não foi, como eu posso falar, bem conversado e não chegaram a uma conclusão, e conversa. Ai, mas esse assunto de novo é muito difícil. Sim, de novo, mas dessa vez vai ser colocado tudo em ordem para que esse assunto não volte mais. Porque não houve um perdão, porque ainda tem muitos pontinhos que ainda estão desalinhados. Então, começa a conversar mais, irmãos, porque nós precisamos começar a semear para frutificar e ter uma colheita abençoada no nosso casamento. Senão a gente vai viver buscando por restauração e um casamento que está falido por falta de posicionamento de ambos os cônjuges.